Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 11 e agora nós vamos aprender um dos pontos altos aqui do nosso curso, que são as leis de Kirchhoff. E aqui eu vou dividir em duas partes, então nessa primeira parte eu vou detalhar um pouco o que são equações lineares, né? Que nós vamos usar bastante aí, é um ferramental matemático, a gente vai usar bastante na parte 2, tá? Bom, basicamente é o seguinte. Sistemas lineares é uma ferramenta poderosa, né? Uma coisa que aparece na aritmética, lá na matemática. E nós temos aí grandes matemáticos ao longo do tempo que devotaram muitos esforços para desvendar as equações e as leis que regem as soluções desses sistemas lineares, né? Temos aí o Leibniz, um alemão muito importante que desenvolveu o cálculo diferencial, o Kramer, Maclaurin, o Jacob, ou seja, temos vários Laplace, vários matemáticos importantes que trabalharam um pouco nesse problema de resolver soluções de equações de sistemas de equações lineares, tá? Então, o que nós vamos aplicar aqui é fruto então desses grandes esforços desses matemáticos. Então, vamos às definições. O que é uma equação linear? Equação linear é uma equação de primeiro grau, tá? Ele é linear justamente porque a, é, uma reta, né, uma reta linear, a gente representa por uma função de primeiro grau. E o grau significa que as incógnitas estão elevado a um, tá? Você não tem alguma coisa quadrática, cúbica, tá? Então, por exemplo, isso daqui, ó, nós temos uma variável x, y e z, que elas estão elevada a um. Você não tem nenhum número aqui ao quadrado ou um outro tipo de é, potência, tá? Então, isso é uma equação linear. E um sistema de equações é quando, então, eu junto várias dessas equações, tá? Que tem as incógnitas em comum. Então, no caso aqui, eu tenho três equações lineares, né? As incógnitas são x, y e z. Então, tenho três incógnitas, tá? Mas eu poderia ter mais equações, mais incógnitas. Mas veja que tenho também os coeficientes, esse A, B, essas letras alfabéticas, que são números. Aqui eu estou representando como constantes, mas são números. Então, eu vou ter um número multiplicado pela minha incógnita. E veja que esse sistema de equações lineares, na verdade, nós construímos uma matriz, tá? E a gente vai aprender aqui que uma das formas de resolver isso é tentar encontrar essa matriz que nós chamamos de identidade, onde ela é diagonalizada, ou seja, todos os termos aqui são zero, exceto os termos na diagonal, que são um, tá? Nós vamos ver que uma das formas de resolver esse sistema de equação linear é diagonalizando essa matriz, tá? Então, veja, esse sistema de equações lineares, ele acontece em vários ramos da física, química e engenharia, né? Tanto em elétrica, que nós vamos ver aqui, mas em biologia acontece, ou seja, em reações químicas, para você modular reações químicas e tudo mais. Então, o modo de você resolver isso é um ponto importante, tá? Bom, então, aqui no que concerne a nossa disciplina, né, nós podemos ter três tipos de soluções, ou seja, soluções eu digo encontrar os valores de x, y e z. Que na verdade, como são cada equação é linear, na verdade, se nós representarmos, né, num plano cartesiano, elas vão ser equações de reta, tá? Ou planos, enfim. E as soluções, o x, y e z, nada mais serão que os pontos onde essas retas se encontram, ou os planos, né, se forem três dimensões. Então, eu vou ter três tipos de soluções. Eu vou ter o sistema SPD, que é o sistema possível e determinado, é aquele onde eu tenho um valor para cada incógnita. Então, um valor para x, um valor para y, um valor para z, tá? Geralmente, nós conseguimos resolver um sistema SPD quando o número de equações vai ser o número de incógnitas, tá? Porque se eu tiver mais equações, mais incógnitas do que equações, eu não consigo resolver todas as variáveis, tá? E já adianto para vocês que todos os casos que nós veremos aqui das leis de Kirchhoff vão envolver, então, essa situação SPD, onde eu terei um número de equações igual ao número de incógnitas. Eu posso ter também um sistema possível indeterminado, que é o SPI, quando eu tenho um desbalanço, né, entre as equações e incógnitas, ou seja, eu não consigo, eu vou ter infinitos valores para uma determinada incógnita.
Ou eu posso ainda ter o sistema indeterminado, é quando essas retas não se cruzam, ou seja, eu não tenho solução do meu sistema, tá? Mas não precisam se preocupar com o rigor matemático, porque todas as situações que nós vamos envolver nos circuitos elétricos serão SPD, tá bom? Bom, e quais são os métodos de resolução? Na verdade, podemos resolver por adição e substituição, que são combinados, tá? Ou por escalonamento, que é através de matriz. Qualquer método que você escolher, que você tenha visto na escola, vai te dar o mesmo resultado. Então, não, não tem problema qual você usar. O que acontece é que vai depender muito da situação, de quantas variáveis você tiver, tá? Geralmente, quando você trabalha com duas, três variáveis, a adição e substituição é um método prático, tá? Mas quando você trabalha com mais variáveis, mais de três variáveis, geralmente você tem uma matriz muito grande, então o escalonamento ele fica melhor, tá? Então, geralmente, o escalonamento você usa para processamento de imagens e vídeos, de informática, programação e tudo mais, tá? Bom, no nosso curso, eu vou dar exemplos práticos de matriz 3 por 3, ou seja, três incógnitas e três variáveis, tá? Vocês saibam que pode ter casos onde você tem menos incógnitas e menos variáveis ou casos mais complexos, tá? Geralmente, os casos mais complexos, você usa, inclusive, programas de computador para fazer isso, tá? Então, eu vou começar aqui fazendo esse exemplo. Eu tenho, então, esse sistema de equação, x mais 2y mais z igual a 12 e x menos 3y mais 5z igual a 1, 2x menos y mais 3z igual a 10. Então, eu vou tentar resolver esse sistema dessas duas formas, por adição e substituição ou por escalonamento, de forma a ficar como exemplo, tá? E aí, na próxima aula, então, nós vamos aplicar isso para circuitos elétricos, tá? Então, na adição e subtração, qual que é a ideia aqui? Eu vou reduzir esse sistema 3 por 3, né, três equações, três incógnitas, para um sistema de 2 por 2, duas incógnitas, duas equações. Eu vou fazer isso, então, isolando uma variável. Pode ser qualquer uma. No caso aqui, eu vou escolher essa primeira equação e vou isolar a variável x. Então, todo esse termo aqui eu vou jogar para o lado direito da equação. Então, vai ficar x igual a 12 menos 2y menos z. Então, com essa substituição, eu vou substituir o valor de x nas outras duas equações. Então, aqui aparece um x e aqui aparece um x multiplicado por 2. Então, eu vou substituir esse x por todo esse termo aqui. Veja que eu coloquei em parênteses todo esse termo aqui. E aí eu vou resolver, então, as operações algébricas, né? Vou tirar entre parênteses, aqui eu vou ter que fazer uma distributiva multiplicando por 2 em tudo, tá? Eu vou ter essas duas equações e aí eu vou operar. Eu tenho menos 2y aqui, eu tenho menos 3y, então eu vou somar. Eu tenho 12, vou passar para o outro lado, vai mudar de sinal. Aqui, da mesma forma, eu tenho todos os termos multiplicados por 2, tá? Porque estava entre parênteses. Fazendo isso, eu vou encontrar duas equações com duas incógnitas. Reduzir, então, o meu sistema linear. Eu vou ter, então, que menos 5y mais 4z é igual a menos 11 e menos 5y mais z é igual a menos 14. Esse método de você diminuir o seu sistema de equações é o método da substituição. Agora eu vou combinar com o método da adição. Qual que é a ideia aqui? Eu vou pegar essas duas equações lineares e vou somar. Mas eu vou somar de tal forma que eu vou sumir com uma variável. Do jeito que elas estão, não dá para fazer isso, porque quando eu somo termo a termo, eu não vou sumir com uma variável, né? Aqui eu tenho menos 5 aqui também. Aqui eu vou ter 4z, aqui também mais z, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou operar com uma das equações de tal forma que quando eu somar, eu vou sumir com uma variável. Então, no caso aqui, eu vou multiplicar por menos 1 essa equação de baixo. Eu posso ter trabalhado com a equação de cima, em vez de multiplicação, eu poderia ter dividido, multiplicado por outro número e tudo mais. Eu posso até, inclusive, operar com as duas equações, uma multiplicar por um número em cima, dividir por embaixo, tanto faz, tá? A questão é, eu não vou estar mudando aqui a equação original, porque eu vou estar multiplicando todos os termos por um fator comum. Então, quando eu faço isso, eu não desbalanceio a equação, tá? Então, eu vou multiplicar por menos 1 essa equação de baixo e vou manter a de cima. Então, eu vou encontrar esse conjunto de equações. Agora sim, quando eu somar termo a termo, você vê que eu tenho menos 5 e mais 5y, eles vão sumir.
Aqui eu vou ter 4z menos z, vai ser 3z. Menos 11 com mais 14 vai ser 3. E agora, então, por meio dessa adição, eu consigo, então, encontrar uma equação com uma variável e eu vou encontrar que o valor de z vai valer 1. Encontrando o valor de z, eu vou voltar em qualquer uma dessas duas equações, tanto faz, e vou substituir o valor de z nela. Eu escolhi essa de baixo, então quando eu coloco z valendo 3, valendo 1, eu encontro que o y vai valer 3. E aí agora, para encontrar o valor de x, eu volto naquela equação lá do começo de x, substituo as duas variáveis e vou encontrar que o x vale 5. Então eu tenho que x vale 5, y é igual a 3, z igual a 1. Resolvi o sistema, é um sistema SPD, através do método de adição e substituição. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou trabalhar com esse mesmo exemplo, agora usando o escalonamento, tá? Para dar um exemplo a vocês como que trabalha. O escalonamento, então, eu vou montar uma matriz, tá? Com os coeficientes. Então, nessa primeira coluna aqui, eu vou colocar todos os coeficientes de x. Então, eu tenho 1 aqui, 1 e 2. Na segunda coluna, todos os coeficientes de y. Então, eu tenho 2, menos 3, menos 1. Depois a coluna de z, 1, 5 e 3, e a coluna dos coeficientes sozinhos, né, que é 12, 1 e 10. O meu objetivo, então, nessa matriz aqui, de 3 linhas com 4 colunas, eu quero diagonalizar ela, eu quero transformar ela em uma matriz de densidade, porque quando eu tiver esses elementos diagonalizados, então eu já vou ter o valor x, y e z nessa coluna apresentada, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? É aquela mesma operação que eu fiz anteriormente, eu vou operar em cada linha, eu posso subtrair, dividir e tudo mais, tá? Então, vamos no passo a passo. Eu vou pegar a linha 2 dessa matriz e subtrair com a linha 1. E por que eu vou subtrair? Porque lembra que a matriz, identidade, eu tenho que ter os números da diagonal 1 e todos os outros termos têm que ser zero. Então, quando eu fizer essa subtração, esse termo aqui, ele vai ser zero, vai ser 1 menos 1, né, menos a linha 1. Então, eu já tenho esse termo zero. Então, eu estou transformando a cada passo, transformando uma matriz diagonal. Eu tenho que zerar alguns coeficientes, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Na linha 3, eu vou subtrair menos duas vezes a linha 1. Porque o primeiro termo 2, eu vou subtrair de menos 2 vezes 1, que vai ser zero. Então, quando eu fizer essas operações, você vai ver que a matriz vai ficar dessa forma aqui, tá? E você vê que eu já encontrei aqui na primeira coluna o valor 1, 0, 0, tá? Então, comecei a diagonalizar a primeira coluna, tá? Agora eu preciso trabalhar com as próximas. Então, agora eu tenho essa matriz, então, dessa linha 3, eu vou subtrair a linha 2, justamente porque agora eu vou sumir com esse termo menos 5. Fazendo isso, né, você depois pode pausar o vídeo e acompanhar, né, então vai ficar 5 mais menos 5, né, que vai ficar mais 5, 1 menos 4, menos 14, menos 11. Então, eu vou encontrar isso daqui. Veja que agora eu já tenho mais termos aqui, zero, tá? Agora, o que eu vou fazer, então? Lembra que a diagonal tem que ser 1. Então, eu vou dividir isso aqui por menos 3. Essa linha 3 eu vou dividir por menos 3, justamente para eu ter o valor de 1 aqui. Então, eu estou montando minha matriz de identidade. Só que aí eu tenho que fazer isso em todo o termo da linha, né? Então, dividir por menos 3. Então, eu vou ter na última linha aqui, veja, 0, 0, 1 e 1. Então, aqui eu já tenho os dois termos 0 e aqui eu tenho 1 da diagonal, tá? Agora eu vou trabalhar com a linha 2, porque a linha 3 eu já estou transformando, já terminei de operar com ela. Então, na linha 2 aqui, eu preciso sumir com esse 4. Então, eu vou subtrair 4 vezes a linha 3, tá? Justamente para eu ter 4 menos 4 aqui nesse termo. Fazendo isso, eu vou ter essa matriz. Então, veja ali que o 4 sumiu, agora eu tenho mais um termo igual a zero, tá? Eu tenho um menos 5 aqui, um menos 15. Agora eu vou fazer da mesma forma, eu vou dividir por menos 5 essa linha, de tal forma que agora eu vou encontrar, veja, a linha 3 eu tenho esses termos zero, esse número da diagonal igual a 1, então tá ok. Na linha 2, então, eu tenho os termos igual a zero, e esse termo aqui do meio igual a 1. E agora falta, então, eu tentar trabalhar com a linha 1. Para trabalhar agora com a linha 1 ficou fácil, porque, primeiro, eu vou subtrair menos duas vezes a linha 2, justamente para sumir com esse 2 aqui, tá? Então, quando eu faço isso, veja, é 1 menos
2 vezes 0, né? 2 vezes 2 menos 2 vezes 1, que vai ser 0. 1 menos 2 vezes 0, então é 0. 12 menos 2 vezes 3, tá? Então eu vou ter essa matriz aqui, tá? Veja que agora ela já está ficando com a forma diagonalizada, mas ainda tem esse número sozinho. Então o que eu tenho que fazer é subtrair a linha 3. Então veja, fica 1 menos 0 é 1, 0 menos 0 é 0, 1 menos 1 é 0, e 6 menos 1, que vai dar 5. Então, aqui eu diagonalizei a minha matriz, transformei ela numa identidade, e agora eu tenho os valores diretos. Essa coluna é x, então eu tenho x igual a 5, y igual a 3, z igual a 1, que é o mesmo resultado que eu obtive lá com o método de adição e subtração, tá bom? Pessoal, então nessa aula é isso, tá? Espero que tenha sido claro. Essa foi uma pequena revisão de como que nós vamos trabalhar com sistemas lineares, tá? Eu vou dar um enfoque especial em sistemas 3x3, né? Porque é o que a gente vai trabalhar bastante aqui. Então, na próxima aula, nós vamos entrar de cabeça em ritmo. Obrigado e até a próxima.